Minha diretoria, Luiz Araújo, está chegando ao Flamengo e como esta camisa que eu visto me entrega, evidentemente, eu conheço, afinal de contas começou no meu tricolor. É um jogador, começou na verdade no Novo Horizontino, né? Mas isso na base. Aí no São Paulo, já desde 2016 ele já apareceu no São Paulo, foi vendido por 10 milhões de euros por Lille da França, depois foi vendido por 10 milhões de euros para o Atlanta da MLS em 2021 e agora é vendido para o Flamengo por cerca de 9 milhões de euros. Ou seja, um jogador de 26 anos, é bom jogador, né? Tem jogado ultimamente mais pelo lado direito, mas meio que uma reserva do Everton Ribeiro, me parece até uma opção ao Marinho, provavelmente, tá? Já ouvi falar que o Marinho pode ser que saia, aí faz muito sentido o Luiz Araújo entrar naquela função ali para ser um reserva, evidentemente, né? Difícil você mexer naqueles 4 jogadores do Flamengo. E é meio aposta, meio elenco, não dá pra. É claro que a gente sabe que o torcedor ele inflama absolutamente tudo que acontece no time dele. Então, basta amanhã aparecer uma notícia: o Flamengo está contratando João Gadiardo. Ninguém sabe nem quem é João Gadiardo, nem onde ele joga, mas todo mundo vai falar: não, cara, vem aí, João Gadiardo é pica tal. Ninguém sabe. O Luiz Araújo, obviamente, a maior parte das pessoas não sabe nem onde é que ele estava, ninguém ouve falar dele há algum tempo, obviamente. Né? Ele jogou num time francês mediano, que a gente não assiste, que é o Lille. Depois foi se esconder no Atlanta lá, é difícil pra caralho acompanhar a carreira do cara. Quando ele saiu de São Paulo, ele era uma boa promessa, ele era um jogador que chamava atenção, não que alguém achasse que era um Hendrick, um Vinícius Júnior, nada disso, mas era um bom jogador. Saiu, faltou notícia sobre, e aí a gente imagina que não deu muito, né, não deve ter dado muito certo. Eu não tenho a cara de pau de vir aqui e falar, não, veja bem, analisando os jogos dele na MLS, porque eu não sou hipócrita, óbvio que eu não vejo jogo da MLS. Mas o fato dele estar na MLS já gera um desconforto em relação ao crescimento natural desse jogador. Jogador que sai novo do São Paulo, vai para a Europa, na França, e da França vai para a MLS, ou não foi destaque, ou aliás, evidentemente não foi destaque, porque se tivesse jamais teria ido para os Estados Unidos, os Estados Unidos ele é o mercado, ele é a terceira prateleira, não é a segunda, é a terceira. Então, para você ir para os Estados Unidos é porque você não foi um grande destaque na Europa, senão você tinha ficado na Europa. Ou, na pior das hipóteses, voltado para o Brasil, sei lá né, jogar na China, sei lá. Os Estados Unidos não paga bem pra caralho e tem um futebol horroroso, sem a menor visibilidade, que não te dá muita possibilidade de crescimento. Né? Quando você vai para os Estados Unidos, normalmente a sua próxima venda você vai muito mais barato do que você veio da Europa ou você saiu da América do Sul. Então, quando o Luiz Araújo faz essa escolha, eu acho que é uma escolha por não ter opções muito melhores, o que indica que o Luiz Araújo talvez não tenha tido um desempenho brilhante. As estatísticas, os dados todos aqui levantados aqui por mim sobre ele, dizem que ele é um jogador que ele não jogou mal nem na França, nem na MLS. Jogou bem em alguns momentos, ele tem alguns bons momentos e tal, mas assim, em nenhum momento ele é um fora de série, em nenhum momento ele se destaca amplamente, em nenhum momento também ele vai pro limbo, banco de reserva. Jogador regular que funciona, tal, beleza e tal. Então o Flamengo está contratando um jogador pro elenco. Pode acontecer de agora, aos 25, 26 anos, o Luiz Araújo, desandar a evoluir tudo aquilo que a gente imaginou que ele evoluiria desde quando ele tinha 20 e poucos anos? Pode. A gente já viu alguns jogadores virarem craques com 20 e tralalá, mas não é o normal, né? O normal é ele já ter subido de nível ao ponto de hoje, né, numa carreira normal, ele estaria na Europa ainda e tal, etc, ou jogando no Brasil, como é o caso agora que ele vai voltar pro Brasil. Então, não deve ter jogado mal na MLS pro Flamengo ter ido buscar ele, mas não tem nenhum grande destaque, não tem números absurdos, não tem avaliações de jogo a jogo, né, nota que ele recebe do sites estatísticos, olhei 3 sites aqui, não tem notas altas pra caramba, é um jogador de nota, hoje jogou nota 6,5, nota 7 e tal, é isso. De modo que eu acho que qualquer expectativa exagerada pode gerar uma frustração, né? Acho que a expectativa é garoto, reserva, não é mais tão garoto, né, mas reserva vai entrar na direita quando precisar, quando o Everton estiver cansado, tal, não sei o que, vai entrar, tem a velocidade dele, é um jogador que tem um bom drible e tal, e é isso, tá? Você pega um Antony, por exemplo, pega uma característica um pouco parecida e reduz a qualidade técnica consideravelmente. É basicamente isso. Bom jogador, saiu daqui como promessa. Eu achei até que quando o Luiz Araújo saiu de São Paulo, eu achei que era um jogador que... Eu nunca achei que ele fosse jogar no Real Madrid, no Barcelona, essas coisas. Mas assim, no Porto, na Roma, vai jogar, né? Lille, falei, pô, legal.
De lá ele vai para um desses grandes da Europa que hoje não tem o poder econômico e tal. Sevilha, Valência, enfim. E aí, para minha surpresa, vai para a MLS. A MLS tem contratado jogadores nos últimos anos, isso é fato. Mas a escolha de um jogador em ir para a MLS, ela indica, desculpa a honestidade nesse sentido, mas ela tem um indicativo de falta de ambição ou de não reconhecer em si mesmo a capacidade de ser um jogador de seleção notável, etc. Quando você escolhe para a MLS, você está fazendo uma escolha. Pode ser, é claro, que você queira ir e fala assim, pô, eu tenho 34 anos e eu vou jogar na MLS porque eu quero morar nos Estados Unidos, que é um país que, pô, todo mundo quer morar, um país maneiro e tal, organizado, bacana. E eu quero morar lá. Tudo bem, né? Você tem uma proposta do Brasil, uma proposta parecida da MLS, pô, vou pra MLS, vou morar nos Estados Unidos, maneiro, ganhar um visto, um green card e tal, legal. Mas você tá na França, de repente, quando você vai pra MLS, você fala, porra, com 20 e poucos anos, se você vem pro Brasil, por exemplo, e você faz um destaque aqui numa campanha de um time que joga uma Libertadores, alguma coisa, você volta pra Europa. Você tem uma segunda chance na Europa. Se você vai pra MLS, a possibilidade de você voltar pra Europa é quase nula. Porque, como eu disse, a MLS é abaixo do futebol brasileiro. Então, quando você vai pra MLS, você vai lá, morar legal, tem uma estabilidade, ok, Atlanta, maneiro e tal, mas assim, você tá jogando um futebol de baixíssimo nível, com 25, 26 anos de idade. E aí, obviamente que isso entra na análise de desempenho, que não é só análise de desempenho em campo, você também faz uma análise de perfil do jogador, e fala, pô, mas cadê a ambição desse cara? Né? Esse cara quis ir pra MLS com 24 anos, ele não tinha uma opção melhor. Ele não foi mal no Lille ao ponto de não ter opção. Então, é estranho. É um cenário um pouco estranho, né? De você ver um jogador fazer isso. O Brenner do São Paulo, quando foi jogar na MLS, eu não entendi também. Eu falei, cara, o cara tá fazendo gol no São Paulo, a Europa tá olhando pro cara, o cara vai lá e vai morar nos Estados Unidos. Tá bom, tem jogador que não quer algo além de ter uma estabilidade, uma vida boa, morar bem e ganhar o seu salário. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas isso indica uma dose de conforto, talvez, ou de entender a sua realidade. Também é possível. O jogador fala, eu não sou um craque, eu não vou jogar no Real Madrid, no Barcelona, caralho, então eu prefiro ter uma vida maneira, ganhar um bom salário, caralho, fazer meu pé de meia, é isso. Ok, né? Mas tendo todo esse cenário em mente, fica difícil aos 26 anos de idade querer criar um jogador em cima daquilo que a gente esperaria quando ele tinha 19 e não, né, em cima do que a gente está vendo através da carreira dele até hoje, que é um pouco conflitante com a ideia que eu tinha, por exemplo, de quando eu vi ele sair do São Paulo. Mas enfim, boa sorte para ele, pro Flamengo. Acho que pelo menos, no mínimo, um jogador para ajudar no elenco, para entrar, no mínimo, isso ele consegue cumprir tranquilamente.